Oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dai-lhes o pão, dai-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Sim, meu Pai, o Senhor Jesus é a solução para esta situação humilhante, vergonhosa, triste, preocupante que esta pessoa está vivendo. O Senhor Jesus é vida. O Senhor é saúde para o doente, é paz para o angustiado, é libertação para o oprimido, depressivo, agressivo. O Senhor é vida. Então agora eu invoco o teu poder, ó Deus vivo. Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, o Criador, estenda a tua mão agora sobre esta vida e arranque este mal que faz esta pessoa pensar que não vale a pena viver, que não vale a pena lutar, buscar a ti, crer na tua existência. Meu Pai, só o Senhor entende a aflição desta pessoa que sofre por ter perdido um ente querido nesta pandemia, perdeu um ente querido para uma doença incurável, em um acidente, perdeu um ente querido brutalmente, em um assalto. Ó Deus, arranca essa dor, arranca agora esta solidão, essa tristeza do peito, que ele não encontra explicação. Fale, meu amigo, fale da sua situação aí agora. Busque-o de todo o seu coração, porque ele está aí. O Espírito de Deus marcou um encontro com você para lhe envolver com seus braços de poder, de ternura, de misericórdia e te perdoar, te libertar, te curar agora, no hospital, no carro. Esteja em casa, no presídio ou no trabalho. Meu Deus, eu me aproximo da lente desta câmera. Aproxime-se, meu amigo. Coloque a sua mão sobre a minha mão. Venha, creia. E ainda que você não creia, eu creio por você. Eu empresto a minha fé a você agora. Eu oro pelos católicos, meu Pai, que estão frios, desanimados, confusos, tristes. Esta pessoa tem medo do futuro, tem medo da morte, tem medo do presente, tem medo da vida, tem medo de tudo, de perder o pouco ou muito que tem. Mas a tua mão chega agora a todos que se aproximam do seu televisor, do seu rádio receptor, do seu computador, e agora chega a tua luz. Diga todo o mal da minha mente, do meu corpo, diga: saia! Retire as suas mãos. Leve ao seu peito. Respire profundo. Receba a força. Receba a saúde. Receba a paz. Receba a bênção do Altíssimo. Pois eu declaro, ó Deus, vivo esta água consagrada, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Abrace a todos que oram comigo, pois eu os entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Obrigado, meu Pai, por ouvir e responder a nossa oração. Obrigado porque agora esta pessoa recebe o teu perdão. O Senhor apaga o seu passado, para que a partir de agora ele comece a escrever uma nova história. E você que crê, diga: assim seja. Amém.
Você tem vivido em função de quem? Coisas, pessoas? Pare aí agora, preste atenção. Você que vive em função da perda de um ente querido. Você perdeu um familiar e com esta perda você também perdeu a perspectiva de vida, o seu futuro, a esperança. Você está aí sentindo-se desmotivado, frustrado. Pergunte-se, quanto tempo eu perdi e vou continuar perdendo por causa da perda deste ente querido? Ele partiu, ele morreu, acabou, mas você está vivo. Por isso, meu amigo, os seus problemas não foram resolvidos e o pior, sua vida ainda não desenvolveu. Não muda nada para melhor na sua vida, só muda para pior, porque você vive em função da perda de um ente querido, que não vai mudar a sua vida, não vai melhorar a sua vida em nada. Eu vou lhe dizer por que a sua vida parou no tempo. Você não buscou, com todas as suas forças, o mais importante, que é o Espírito Santo. E por isso, você é a mesma pessoa de anos atrás. Este ente querido seu faleceu há décadas, há anos, há meses atrás. E você está aí, um morto-vivo. A diferença é que ele foi enterrado, mas você não. Mas a sua vida é morta. E a culpa não é de Deus, a culpa não é nossa, a culpa não é dos outros. Acidentes acontecem, a morte vai chegar a todos nós. E você, como eu, temos que estar preparados para morrermos. Mas o importante é você agora entender que a sua vida parou no tempo em função da perda deste ente querido. E você não focou no mais importante, que é o Espírito Santo. Eu lhe pergunto, quanto tempo mais você vai aguentar continuar vivendo em função da perda deste ente querido? Não aguenta mais? Está cansado? Então determine aí agora, eu vou mudar. Eu vou dar um basta em tudo isso. Diga, neste domingo, fale, neste domingo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, eu vou me entregar e buscar como nunca antes o batismo com o Espírito Santo. É isso mesmo. Domingo, ao pôr do sol, passe pela Universal, mais próxima à sua casa ou do seu trabalho, pegue este papelzinho que está à sua inteira disposição. Você tem vivido em função de alguém? Perdeu alguém e nunca venceu o luto? Filho perdido no mundo das drogas, prostituição, marido, mulher, um ex que você até hoje não superou, apaixonado ou apaixonada por alguém que não corresponde a este amor, um familiar que não se converte. Você vai marcar aqui, a lista é extensa, e você vai colocar no altar, domingo ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. E nós vamos buscar o Espírito Santo. Você vai tirar esta pessoa de dentro do seu coração. Você vai tirar esta coisa, seja esse trauma, complexo, vício, mágoa, dúvida, preconceito. Quando você tirar tudo isso do seu coração, o Espírito Santo virá sobre você e nunca mais você será a mesma pessoa. Eu tinha dívidas que eram 4, 5 vezes maior que o meu salário, porque eu não sabia como administrar o dinheiro que eu ganhava. Então eu ganhava bem, mas o que eu ganhava, né, era só para cobrir algumas brechas que eu criei na minha vida financeira. Meu nome é Reginaldo de Jesus, eu sou empresário no ramo imobiliário. Fui de um lar adotivo e a minha vida começou mesmo quando eu tinha na faixa de 16 anos, que eu fui morar sozinho. Morando sozinho e trabalhando, eu comecei a ver a necessidade de eu crescer, tanto na vida financeira como pessoalmente, né? Trabalhava, fazia faculdade, mas a minha vida não andava. Na época, para comprar um tênis de R$120, eu precisava parcelar em 4 vezes, né? Eu tinha muita dificuldade financeira porque eu vim de um lar sem estrutura, né? Quando eu casei com a minha esposa, eu percebi que eu não tinha nada. Eu casei e fui morar na casa da minha sogra. Eu dormia no quarto onde ela dormia quando era solteira. O que fazer? Não tinha uma direção exata do que fazer. Eu ganhava um salário razoável, mas o salário que eu ganhava era para pagar contas, ele ia embora em 5 dias depois que eu ganhava o salário. Entendeu? Minha educação financeira era zero. Como eu morei num lar adotivo,
essa instituição, ela me dava tudo. Até os 16 anos, ela me dava tudo. Eu não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, então não tinha educação nenhuma financeira. Eu sentia a falta de uma referência familiar na parte financeira. Então não tinha por onde começar. Por isso que eu, no começo da minha profissão, eu me atrapalhei muito com dívidas, né? Eu tinha dívidas que eram 4, 5 vezes maior que o meu salário, porque eu não sabia como administrar o dinheiro que eu ganhava. Então eu ganhava bem, mas o que eu ganhava, né, era só para cobrir algumas brechas que eu criei na minha vida financeira. Meu fundo de poço casado foi quando minha esposa estava com depressão profunda. A gente procurou ajuda por diversos psicólogos e não encontrava uma saída. Ela se afastou do serviço, então a dificuldade financeira aumentou. Mas nesse momento a gente já tinha dentro da gente que a gente precisava ir atrás, né, de uma ajuda espiritual. E aí eu fui pela primeira vez, fui sozinho na Igreja Universal, sentei lá no fundo. E aí quando começou o culto, a primeira coisa que o pastor falou, tragam seus dízimos e ofertas no altar. A primeira coisa que eu fiz depois que o pastor falou isso foi ir embora. Eu fui na casa da minha mãe adotiva, né, e comentei com ela, né. Fui na igreja, primeira vez que eu vou na igreja, o pastor já pede dinheiro e tal. Aí minha mãe adotiva abriu meus olhos, né, falou, ó, dá uma olhada na Bíblia, vê se o que ele falou realmente é verdade, não julga, né, antes de você saber. Aí que foi minha conversão, praticamente, porque eu sempre busquei saber, entender aquilo que eu não entendia. Então fui atrás na Bíblia, na época a internet era bem escassa, né? Procurei saber o que era dízimo, li várias passagens na Bíblia falando. O meu primeiro resultado não veio na parte financeira, veio na parte pessoal, que a gente começou a fazer uma campanha na igreja e minha esposa, né, acabou com a depressão, ficou bem, voltou a trabalhar, né? Então esse foi o primeiro resultado que tivemos na igreja. E ali que eu me entreguei de corpo e alma, né? Deus teria que ser o primeiro em tudo que eu fizer, eu coloco Deus na frente. E aí as outras coisas iam se encaminhando conforme Deus queria, né? Eu trabalhava numa empresa multinacional, ganhava muito bem, né? Eu cheguei a levar toda a produção dessa empresa para o interior, fiquei 3 meses como líder de produção no interior. E eu percebi que a minha visão abriu e eu percebi que eu estava sendo empregado de um bilionário e ele praticamente me dava o resto como meu salário, né? Eu falei, não, eu tenho que mudar essa situação. Foi aí que eu fui para o ramo imobiliário, mesmo dentro da empresa. Fiquei assim praticamente por uns 6 meses até que eu consegui pedir minha demissão na empresa. Foi uma transformação no primeiro ano, a gente saiu de um aluguel, a gente não podia pagar um aluguel. Aí saímos da casa da minha sogra em menos de 1 ano e fomos para um apartamento que era nosso. Então tudo isso foi o fruto de eu ter seguido a direção. Hoje eu sou empresário no ramo imobiliário, a gente emprega hoje cerca de 15 funcionários. Então hoje a vida está transformada, né? A gente mora onde quer, já viajamos para fora do país, a gente já foi para outros estados, né? Mas a gente pode ir hoje aonde a gente quiser. Vale a pena colocar Deus em primeiro lugar. Deus sendo o guia da sua vida, porque as coisas que você tem aqui no mundo, vai vir sempre o melhor para você. Vai ser sempre uma guerra, sempre uma batalha, mas a gente sempre vence, uma por uma. Ainda que você seja órfão, a exemplo do Reginaldo, hoje empresário, casado, bem-sucedido, ele não teve um pai, ele não teve uma mãe. Ele tinha razões, 1001 razões para ser um homem frustrado, amargurado, depressivo. Ele sofreu muito, mas quando ele conheceu a palavra de Deus, quando ele entendeu que Deus queria ser o seu pai, que a igreja representa a nossa mãe espiritual, que nos lava, que nos veste, que nos ensina, que nos educa para que a gente sirva ao nosso Pai Celestial, ele disse, eu vou arrebentar. Está arrebentando. Está aqui, ó, cheio do Espírito Santo. Hoje o Reginaldo, com o Espírito Santo, ele não tem trauma de ter sido órfão, ele não tem traumas de ter sofrido tanto nesta vida, momentos difíceis na vida econômica,
a família, né, com a esposa, sofrendo com depressão e tantos outros problemas, ele fez o voto de Betel. Ele colocou a sua cabeça, os seus pensamentos na palavra de Deus, sabe? O voto de Betel é para você meditar e praticar a palavra de Deus. Quando ele aprendeu que meditando na palavra de Deus, ele seria guiado, inspirado, instruído pelo Criador, então ele focou na palavra. Ele parou de dar atenção às coisas do passado, aos traumas, por ter sido órfão, pelas decepções, pelas dificuldades, pelos problemas que agora ele enfrentava no casamento, e ele começou a meditar no que Deus mandava, no que Deus fala, no que Deus ensina. E essa palavra, como é vida, como é poderosa, porque ela é o próprio Deus, então ele foi fortalecido, ele foi orientado e foi abençoado. É isso que Deus quer fazer com você neste domingo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Assim como ele recebeu Reginaldo, órfão, ele está chamando você que diz: bispo, eu sou órfão de pais vivos. Bispo, eu sou viúvo de esposa viva. Bispo, olha, eu me sinto só neste mundo, mas eu tenho irmãos, eu tenho irmãs. Bispo, eu sou uma pessoa formada, tenho formação acadêmica, universitária, mas eu me sinto como um inútil. Por quê? Está faltando o Espírito de Deus em você, meu amigo. Está faltando você meditar e praticar a palavra de Deus. Quando você fizer o voto de Betel, domingo agora, você vai sair desse inferno que você está vivendo e vai começar a viver um pedaço do céu aqui na terra. Porque Betel, em hebraico, significa porta do céu. O ser humano sempre vai ter alguém no seu coração, por bem ou por mal, por amor ou por ódio. E a razão do sofrimento de muitos é que passaram a viver em função deste alguém, sendo consumidos pelos pensamentos e sentimentos envolvendo aquela pessoa, ou dedicando tempo, força e preocupação com algo que já deveria ter ficado para trás. Você que está disposto a colocar o Espírito Santo no trono do seu coração, escreva o nome desta pessoa ou aquilo que ainda te aprisiona e neste domingo, 24 de outubro, leve até o altar e entregue este alguém para Deus. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Thelma Siqueira da Silva, eu tenho 40 anos e sou autônoma. Eu fui criada num lar totalmente destruído, onde meus pais brigavam muito e tinha muito vício também. E isso gerou uma tristeza muito grande dentro de mim. Eu tinha vontade de chorar, eu tinha vontade de morrer, eu não tinha mais vontade de viver. Eu não queria viver mais. Eu via minha mãe sofrendo e assim, eu não podia ajudar, então aquilo gerava uma tristeza muito grande dentro de mim. Eu tentava me isolar das pessoas, eu não queria ninguém por perto. Então eu começava a beber para tentar tirar um pouquinho dessa angústia que eu tinha por dentro de mim. Aí eu bebia cerveja, eu comecei a fumar, já usei droga, maconha, já provei maconha. Tudo, eu tentava fazer tudo isso para tentar amenizar um pouquinho daquela tristeza que eu tinha. Mas nada resolvia. Entrei num relacionamento totalmente conturbado, cheio de ciúmes, briga, agressão. E isso foi o meu fundo de poço, né? Porque eu pensava, puxa, será que vai se repetir comigo? Porque os meus pais é só briga, é só destruição. Será que isso vai influenciar na minha vida? Ele me agredia fisicamente, com palavras. Então, aquilo para mim, uma vez a gente foi num baile, eu e ele, e por causa dos ciúmes descontrolado que ele tinha, ele na rua, ele me agrediu, me deu tapa, puxou meu cabelo. Eu me senti o pior ser humano, porque aí eu pensava, puxa,
Será que vai acontecer comigo o mesmo que acontece com a minha mãe? Eu não acreditava em Deus. Por quê? Porque eu vi o sofrimento dos meus pais. E a minha vida estava quase igual à da minha mãe, eu estava igual a ela. E aí eu cheguei na igreja através de um convite da minha mãe, porque eu percebi que ela começou a frequentar a igreja e eu vi uma mudança nela. Quando eu cheguei na igreja, foi assim, já foi um impacto para mim, porque eu não gostava da igreja. Eu não gostava porque falavam que eles roubavam, que eles tiravam o que a gente tinha. Mas quando eu cheguei, o tratamento, o qual me receberam, eu já senti uma diferença, um carinho muito grande. Então aquilo já despertou em mim algo diferente. Eu participei da reunião, eu me lembro como se fosse hoje, uma reunião de sexta-feira, na qual parecia que o pastor já conhecia toda a minha vida. E inclusive tem uma passagem da Bíblia que ficou marcado, né? Que ele falou que o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ali eu estava assim, eu estava cansada, sobrecarregada, eu não aguentava mais sofrer. Eu estava num desespero. E naquela sexta-feira mesmo eu já senti uma paz. Eu saí da igreja, eu já não tinha mais aquela tristeza profunda. Eu não tinha mais aquele desejo de estar isolada, sozinha. E aí o que acontece? Eu passei a acreditar em Deus, né? Porque na verdade eu estava longe dele, eu não acreditava em Deus. Mas a partir do momento que eu cheguei até a igreja, eu vi que Deus estava ali. Aquele brilho que eu vi nos obreiros me despertou. E eu ouvi falar que era o Espírito Santo que fazia isso, né? Então eu desejei ter o Espírito Santo. Eu falei, eu quero ter aquele brilho. Eu tinha muito orgulho, né? Eu tinha um orgulho, uma prepotência muito grande, né? Então eu tive que me esvaziar de mim mesma. E ali eu comecei a buscar o Espírito Santo às quartas, aos domingos, às vigílias. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi a maior riqueza que um ser humano possa ter. Eu buscando, né, me envolvendo com as coisas de Deus, foi assim uma alegria, um gozo na alma, sabe, uma certeza de que Deus era comigo. Naquele momento, Deus ele falou comigo, né? Eu sou com você. Foi eu que te tirei daquele mundo podre. Foi eu que te escolhi. Eu falei, eu sou filha agora. Agora eu sou filha. Porque antigamente não. Eu era apenas uma bastarda que nem acreditava que existia Deus. Mas a partir do momento que eu recebi Ele, eu vi que seria a minha maior riqueza. Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. Eu já não tinha mais aquela tristeza, acabou a tristeza, acabou a angústia, a depressão. E eu me tornei uma mulher forte, né? Eu passei a ter amor pelo próximo. Eu passei a amar as pessoas, mesmo sem conhecê-las, eu passei a amá-las. E aí eu me tornei uma mulher forte. E com o decorrer do tempo eu me casei. Hoje eu sou casada, bem casada. Tenho um esposo maravilhoso. Hoje não existe agressão física nem verbal. A porta da Igreja Universal foi aquela porta que eu estava precisando entrar. E quando eu entrei, que eu vi que não era nada daquilo que falavam, que os pastores roubavam. Eu sou grata a Deus em primeiro lugar por tudo e à Igreja Universal. E você que está me ouvindo, me assistindo, eu faço um convite para você, um desafio. Venha até uma Igreja Universal, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus ele vai te aliviar. Ele vai tirar esse fardo pesado que você está enfrentando. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus, assim como Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua.
se dedicar a um vício para tentar ignorar ou superar os problemas familiares não vai resolver nenhum problema. Pelo contrário, você vai gerar um outro problema. Foi o que aconteceu com a Thelma. Se refugiava nos vícios para aliviar a sua tristeza. Entrou em um relacionamento cheio de agressões físicas e psicológicas. Sofreu ainda mais. O que faltava para Thelma é o que falta para você, o Espírito Santo. Ela vivia em função de pessoas e por isso não buscava a Deus como se devia. No dia que ela tirou do seu íntimo pessoas e coisas e focou no Espírito Santo, aí ela foi transformada. Hoje a Thelma, realizada no âmbito conjugal, familiar, profissional. E por quê? Porque dentro dela hoje habita o Espírito Santo. Essa é a proposta do encontro com o Espírito Santo para você que me assiste. Domingo ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, o que aconteceu com a Thelma vai acontecer com você também. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. A simbologia dessa mulher mencionada no capítulo 7 representa Israel ameaçada por Satanás. Neste ponto do livro do Apocalipse, a 7ª trombeta já foi tocada e marca o início do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Será o período do juízo de Deus sobre o anticristo e seus seguidores. Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre a mulher e o dragão. Às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Faltam 74 dias para terminar o ano. Faça por onde você terminar o ano de 2021 bem, cheio do Espírito Santo. Foque no mais importante, que é a sua comunhão com Deus. E vamos buscar o Espírito Santo neste domingo ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Chegue cedo, traga a sua Bíblia, vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão:
se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigos, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração passou pra mais como pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz pintar a escuridão. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração sofra mais com o pesar da escuridão.